Entre os grandes monarcas das cruzadas, poucos enfrentaram desafios tão brutais quanto Balduíno IV de Jerusalém. Em meio às guerras pelo controle da Terra Santa, ele ascendeu ao trono ainda jovem, herdando um reino cercado por inimigos e corroído por intrigas internas. O destino lhe impôs um fardo cruel, a lepra, uma doença debilitante que lentamente o consumia, mas que nunca enfraqueceu sua determinação. Mesmo diante da adversidade, Balduíno demonstrou uma coragem e inteligência rara, conduzindo seu exército a vitórias improváveis contra Saladino, o maior líder muçulmano de sua época. Seu reinado foi uma luta constante contra a doença, as traições dos barões cruzados e a sombra que ameaçava a queda de Jerusalém. A história de Balduíno IV é um relato de guerra, de resistência, estratégia e liderança em tempos de crise. Um rei que, apesar de seu corpo enfraquecido, mostrou uma força de espírito que ecoaria através dos séculos. Esta é a saga de Balduíno, o rei leproso. O reino de Jerusalém foi fundado em 1099, durante a Primeira Cruzada, após a tomada da Cidade Santa pelos exércitos cristãos liderados por Godofredo de Bulhão. Estabelecido como um dos mais importantes estados cruzados, o reino tornou-se um ponto central de conflitos entre cristãos e muçulmanos na Terra Santa. Nos anos seguintes, a monarquia de Jerusalém consolidou sua autoridade por meio de alianças estratégicas e conquistas militares, mas sempre esteve cercado por inimigos poderosos, incluindo o Califado Fatímida do Egito e os estados islâmicos da Síria. Os reis cruzados governaram sob constante ameaça, contando com a ajuda das ordens militares, como os templários e os hospitalários, para manter o domínio sobre as cidades conquistadas. Balduíno IV nasceu em 1161. No momento de seu nascimento, seu pai ainda não era rei, mas sim conde de Jafá e Ascalão, e irmão do então rei Balduíno III, e sua mãe era Inês de Courtenay, que descendia de uma ilustre família nobre da França, ligada a diversos líderes cruzados. A união dos dois trouxe prestígio a Amaurico, mas também alimentou intrigas dentro da corte de Jerusalém, uma vez que muitos nobres questionavam a legitimidade do casamento. Em 1163, a morte prematura do rei Balduíno III, que não tinha herdeiros diretos, abriu uma crise sucessória no reino de Jerusalém. Amaurico, sendo o irmão mais novo do falecido rei, era o candidato natural ao trono, mas enfrentou resistência de parte da nobreza, que questionava sua aliança matrimonial com Inês de Courtenay. Os barões do reino, liderados pelo patriarca de Jerusalém, condicionaram sua coroação à anulação de seu casamento, alegando questões de consanguinidade e disputas políticas. Amaurico aceitou a exigência para garantir a sua ascensão e, em troca, seus filhos com Inês, Balduíno e Sibila foram reconhecidos como legítimos herdeiros da coroa. Assim, Amaurico I foi coroado rei de Jerusalém e iniciou um reinado marcado por campanhas militares ambiciosas, especialmente contra o Egito. Quando Amaurico I subiu ao trono em 1163, o reino já enfrentava desafios crescentes. Determinado a expandir sua influência e garantir a segurança de Jerusalém, ele liderou várias campanhas militares contra o Egito, tentando conquistar a região para enfraquecer os muçulmanos. Seu reinado foi marcado por conflitos constantes com Saladino, um comandante curdo em ascensão que logo se tornaria o maior adversário dos cruzados. Durante o governo de Amaurico I, Jerusalém ainda mantinha seu status como um bastião da cristandade no Oriente Médio. Mas a ameaça representada por Saladino e seus aliados muçulmanos crescia a cada ano. Foi nesse cenário de guerra e incerteza que Balduíno cresceu, herdeiro de um trono cercado por inimigos e desafios sem precedentes. Um dos aspectos mais notáveis de sua infância foi sua educação sob a tutela de Guilherme de Tiro, um dos mais renomados historiadores e clérigos da época, que futuramente se tornaria arcebispo de Tiro. Guilherme descreveu Balduíno como um jovem inteligente e ávido pelo conhecimento, destacando seu progresso nos estudos. Sob sua orientação, Balduíno estudou latim, história, direito, teologia e estratégia militar, além de aprender sobre as culturas e línguas do Oriente Médio. Guilherme de Tiro, no entanto, foi o primeiro a notar que algo estava errado com o jovem príncipe. Durante os jogos com outros meninos da nobreza, percebeu que Balduíno não sentia dor quando era machucado, especialmente em suas mãos e braços.
Inicialmente, isso parecia um detalhe irrelevante, mas logo ficaria claro que era um sinal precoce da doença que mudaria sua vida para sempre. O diagnóstico da lepra em Balduíno foi um evento de profunda gravidade, não apenas para o jovem príncipe, mas para toda a estrutura política do Reino de Jerusalém. A princípio, essa peculiaridade foi tratada com curiosidade, mas logo despertou preocupação. Na corte, rumores começaram a se espalhar. A lepra, uma das doenças mais temidas da Idade Média, era vista não apenas como uma sentença de morte lenta e implacável, mas também como um sinal de impureza e castigo divino. O príncipe tinha apenas 9 anos de idade quando lhe foi dado o diagnóstico oficial de sua doença, que de início foi recebido com choque e desespero. Para um príncipe herdeiro, ser acometido por uma doença tão estigmatizante era uma tragédia não apenas pessoal, mas política. O reino precisava de um líder forte, capaz de comandar exércitos e impor respeito aos seus inimigos, e a condição de Balduíno colocava essa capacidade em xeque. Os médicos da corte, incapazes de oferecer uma cura ou qualquer tratamento eficaz, limitaram-se a recomendar métodos paliativos para retardar os efeitos da doença. Enquanto isso, os nobres do reino começaram a debater sobre o futuro da sucessão. Alguns viam a situação como um sinal da fragilidade da dinastia e propunham que Balduíno fosse afastado da linha sucessória. No entanto, seu pai, Almaurico I, manteve-se firme em sua posição, garantindo que seu filho seria tratado como legítimo herdeiro do trono. Apesar da doença, Balduíno demonstrou uma determinação inabalável. Desde cedo, gostava de atividades físicas e fazia questão de participar de brincadeiras e exercícios que testavam suas habilidades. Destacava-se especialmente na equitação, algo essencial para um monarca cavaleiro. Sua destreza no manejo de cavalos impressionava a corte, provando que, apesar das limitações físicas, ele possuía um espírito forte e combativo. Além do treinamento militar, Balduíno conviveu intensamente com nobres cruzados, absorvendo conhecimentos políticos e estratégicos desde a sua infância. O convívio com os barões do reino e os cavaleiros templários e hospitalários foi fundamental para sua formação como líder, permitindo-lhe compreender as complexidades da governança em uma terra constantemente ameaçada. A influência de sua mãe, Inês de Courtenay, também foi significativa em seus primeiros anos de vida. Embora afastada do poder após a ascensão de Almaurico I, ela permaneceu uma figura controversa na corte. Muitos barões e clérigos viam sua presença como uma ameaça à estabilidade política e temiam que sua interferência pudesse desequilibrar as alianças entre as facções da nobreza. Balduíno cresceu em um ambiente de instabilidade política. O reino enfrentava ameaças constantes, principalmente de Saladino, que consolidava seu domínio sobre o Egito e a Síria. Desde cedo, ele foi preparado para governar um estado em guerra, aprendendo a lidar com traições, batalhas e intrigas palacianas. Essa realidade moldou seu caráter e lhe conferiu uma visão estratégica aguçada, que seria essencial durante seu reinado. Apesar de sua condição física, Balduíno possuía uma inteligência notável. Seu tutor, Guilherme de Tiro, o descreveu como um jovem brilhante e astuto, com uma capacidade de aprendizado acima da média. Esse intelecto afiado lhe permitiu administrar o reino com habilidade e diplomacia, mesmo quando sua saúde já estava debilitada. Nos primeiros anos, a corte tentou esconder sua doença. Quando os primeiros sinais da lepra apareceram, a esperança era que fosse algo leve e passageiro. No entanto, conforme a enfermidade avançava e os sintomas se tornavam evidentes, tornou-se impossível ocultar a realidade. Enquanto Balduíno crescia, o reinado de seu pai foi marcado por uma política agressiva contra o Egito, considerada a maior ameaça ao reino de Jerusalém. A luta pelo controle do Egito começou ainda no governo de seu irmão Balduíno III, mas Almaurico viu a oportunidade de conquistar a região para enfraquecer os muçulmanos e garantir a segurança dos cruzados na Terra Santa. A primeira campanha de Almaurico contra o Egito ocorreu em 1163. O governante Fatim da Shawar, que havia sido deposto pelo vizir Dirham, fugiu para a Síria e pediu auxílio a Nur ad-Din, sultão de Alepo e Damasco. Almaurico aproveitou a instabilidade no Egito e invadiu a região, cercando Bilbeis. No entanto, a chegada do exército de Nur ad-Din forçou Almaurico a recuar, impedindo um avanço mais significativo. Nos anos seguintes, Almaurico lançou mais campanhas contra o Egito, formando alianças temporárias com diferentes facções muçulmanas.
Em 1167, ele liderou uma nova invasão, desta vez com o apoio dos bizantinos. Suas forças chegaram até o Cairo, mas após uma batalha inconclusiva em Babai contra o general curdo Saladino, os cruzados foram obrigados a se retirar, garantindo apenas a promessa de pagamento de tributo pelos egípcios. A última e mais ambiciosa campanha de Amaurico ocorreu em 1168. Determinado a conquistar o Egito de uma vez por todas, ele lançou uma ofensiva inesperada contra Bilbeis, capturando a cidade após um cerco brutal e ordenando o massacre da população local. Esse ataque alarmou os fatímidas, que, temendo a destruição total de seu reino, buscaram apoio imediato de Saladino, que na época era o comandante das forças sírias enviadas ao Egito. Saladino rapidamente reuniu suas tropas e marchou para o Cairo, onde consolidou seu controle e fortaleceu a resistência contra os cruzados. Com a chegada do exército de Saladino e a incapacidade de Almerico de manter sua posição sem reforços adequados, os cruzados foram obrigados a recuar, abandonando suas esperanças de dominação do Egito e permitindo que Saladino emergisse como uma figura central na luta contra o reino de Jerusalém. Essas campanhas expuseram as fraquezas estratégicas do reino de Jerusalém. Apesar de algumas vitórias iniciais, Amaurico falhou em garantir uma conquista duradoura, o que acabou favorecendo o crescimento do poder de Saladino, que teve um grande crescimento de sua fama e prestígio como líder militar e defensor da fé muçulmana, o que o tornaria o maior rival dos cruzados nos anos seguintes. Ao longo dessas campanhas, Almerico frequentemente levava consigo o jovem príncipe Balduíno, para que ele pudesse aprender o máximo possível sobre estratégia militar e as complexidades da política do Oriente Médio. Balduíno observava de perto as táticas de guerra, os desafios das negociações e a instabilidade das alianças. No entanto, ele não imaginava que teria que assumir essas responsabilidades muito antes do que esperava, sendo forçado a carregar o destino do reino de Jerusalém. Em 1168, Amaurico I, rei de Jerusalém, compreendia que o futuro do reino cruzado dependia diretamente do enfraquecimento do Egito. Desde os tempos de seu irmão Balduíno III, os reis cruzados haviam tentado explorar a instabilidade da dinastia fatímida e expandir seu controle sobre a região. No entanto, foi sob Amaurico que essa estratégia atingiu sua maior ambição, uma campanha destinada a capturar o Cairo e subjugar de vez os fatímidas. O Egito era um território de imensa riqueza, estratégico tanto para o comércio quanto para a defesa contra os estados islâmicos do Levante. Dominar essa região significaria não apenas eliminar uma das maiores ameaças ao reino de Jerusalém, mas também garantir uma fonte inesgotável de recursos e um ponto crucial para futuras incursões militares. Amaurico iniciou sua campanha com um planejamento minucioso. Ele buscou reforçar alianças, particularmente com o Império Bizantino, que poderia fornecer apoio naval e logístico crucial para uma invasão bem-sucedida. Para reforçar esta aliança, Amaurico se casou com Marina Comnena na Catedral de Tiro. Maria era sobrinha do imperador bizantino Manuel I Comneno. Além disso, o rei firmou acordos com algumas facções internas do Egito, explorando as rivalidades entre os próprios muçulmanos, especialmente entre os fatímidas e os aiubidas, que começavam a emergir como uma força militar poderosa sob a liderança de Saladino. A ofensiva começou com a marcha do exército cruzado rumo ao sul, atravessando a península do Sinai com o objetivo de estabelecer bases avançadas ao longo do rio Nilo. Amaurico pretendia alcançar o Cairo rapidamente e forçar a rendição dos governantes fatímidas antes que Saladino pudesse reunir forças suficientes para uma contra-ofensiva. A travessia do Sinai foi árdua e exigiu uma logística complexa para garantir o abastecimento do exército cruzado. Os soldados enfrentaram calor intenso e escassez de água, mas conseguiram alcançar a cidade fortificada de Bilbeis, que representava a principal porta de entrada para o coração do Egito. Após um cerco brutal, as forças de Amaurico tomaram a cidade, massacrando grande parte da população e consolidando sua posição estratégica. O massacre de Bilbeis teve consequências severas. O ato brutal enfureceu as nações muçulmanas e fortaleceu a resistência contra os cruzados. Muitos habitantes que antes hesitavam em apoiar os fatímidas ou os aiubidas passaram a ver os cruzados como invasores implacáveis,
fortalecendo o recrutamento de tropas por Saladino. Além disso, o evento minou qualquer possibilidade de cooperação com possíveis aliados dentro do Egito e aumentou a desconfiança entre os próprios soldados cruzados, que passaram a temer represálias violentas caso fossem capturados. O avanço rumo ao Cairo revelou-se mais difícil do que esperado. Saladino, que até então atuava como comandante das tropas sírias enviadas ao Egito, organizou rapidamente uma defesa eficaz. Ele fortaleceu as defesas do Cairo, estabeleceu alianças com as forças fatímidas remanescentes e adotou uma estratégia de guerra de atrito, desgastando os cruzados com escaramuças constantes e ataques rápidos contra suas linhas de suprimento. Além disso, a aliança cruzada com o Império Bizantino começou a mostrar suas fragilidades. As forças bizantinas, que haviam prometido apoio naval, não conseguiram fornecer os reforços esperados a tempo, e tensões começaram a surgir entre os comandantes cristãos. Sem o suporte marítimo adequado, Amaurico encontrou dificuldades para manter suas tropas abastecidas e reforçadas. Com o passar das semanas, a situação dos cruzados tornou-se cada vez mais precária. A resistência egípcia, liderada por Saladino, tornou insustentável a permanência dos cruzados no território, enfrentando surtos de doenças, fome e o constante assédio do inimigo. Amaurico percebeu que não poderia sustentar a invasão por muito mais tempo. Diante dessas circunstâncias, ele optou por recuar, negociando uma retirada estratégica em troca da promessa de tributos anuais por parte dos fatímidas. Embora não tenha conseguido conquistar o Cairo, a campanha serviu para demonstrar a vulnerabilidade do Egito e aprofundar o conflito entre cruzados e aiubidas, que mais tarde resultaria no fortalecimento de Saladino como a principal ameaça ao reino de Jerusalém. O fracasso da campanha egípcia representou um ponto de virada para os cruzados, que passaram da ofensiva para uma postura defensiva. Com os recursos esgotados e as forças reduzidas, Amaurico concentrou-se em manter a estabilidade do reino de Jerusalém e buscar alianças que pudessem reforçar sua posição. Dedicando grande parte de seu tempo à diplomacia, Amaurico buscou fortalecer laços com o Império Bizantino e os reinos cristãos ocidentais. Ele enviou embaixadas para o Ocidente, tentando garantir o apoio de novos contingentes de cavaleiros, e negociou tratados com governantes muçulmanos que estivessem dispostos a manter um equilíbrio de poder contra Saladino. Apesar de seus esforços, o avanço contínuo dos aiubidas significava que a ameaça islâmica crescia a cada ano. Amaurico passou a sofrer de disenteria, uma doença comum entre os soldados cruzados devido às condições sanitárias precárias. O rei enfraqueceu rapidamente. Em 1174, sua saúde deteriorou-se a ponto de torná-lo incapaz de governar efetivamente. Balduíno, seu único herdeiro homem, acompanhou de perto os últimos momentos do pai. Criado para ser um governante forte, Balduíno sabia que enfrentaria desafios imensos, mas não imaginava que assumiria o trono tão cedo. Quando Amaurico morreu, Balduíno tinha apenas 13 anos de idade. A cerimônia de coroação de Balduíno IV foi conduzida pelo patriarca de Jerusalém e ocorreu na majestosa Igreja do Santo Sepulcro, o local mais sagrado para a cristandade no reino. A igreja estava repleta de nobres, clérigos e cavaleiros que testemunharam a ascensão do jovem rei ao trono. O rito seguiu os costumes tradicionais dos reis cruzados, incluindo a unção sagrada, no qual Balduíno foi abençoado com óleo consagrado, simbolizando sua autoridade divina como soberano de Jerusalém. Durante a coroação, a atmosfera era solene e carregada de expectativas. Apesar da fragilidade de sua saúde, Balduíno manteve uma postura firme, demonstrando coragem e determinação perante seus súditos. Os cavaleiros templários e hospitalários formavam uma guarda de honra, enfatizando a importância das ordens militares na proteção do reino. O clero entoava cânticos em latim, e a cerimônia foi finalizada com o jovem rei recebendo a orbe e o cetro real, símbolos de sua autoridade sobre Jerusalém e os territórios cristãos da Terra Santa. Dada sua pouca idade e condição de saúde, foi necessário estabelecer uma regência para governar em seu nome. O cargo de regente ficou inicialmente com Raimundo III de Trípoli, um dos mais experientes e respeitados nobres do reino. Sobrinho neto de Raimundo de Toulouse, líder da Primeira Cruzada, Raimundo III havia governado o condado de Trípoli
e possuía uma longa trajetória de participação em conflitos e negociações diplomáticas na Terra Santa. Como regente, Raimundo III buscou estabilizar o reino em meio às ameaças externas e internas. Ele adotou uma política de prudência militar e diplomacia, tentando evitar confrontos diretos com Saladino enquanto fortalecia as defesas de Jerusalém. Sua relação com Balduíno IV foi de respeito mútuo. Além disso, Raimundo enfrentou forte oposição de outras facções dentro do reino, especialmente da família Luzna e de certos nobres que questionavam sua autoridade e favoreciam uma postura mais agressiva contra os muçulmanos. Apesar dos desafios, Raimundo III conseguiu manter relativa estabilidade durante a regência. Sua experiência e habilidade política ajudaram a adiar a queda do Reino de Jerusalém, mas as tensões internas e a pressão externa continuavam a crescer, colocando o futuro do reino em grande risco. Com o passar dos anos, Balduíno IV demonstrou crescente determinação em governar por conta própria. Apesar da lepra que enfraquecia seu corpo, sua mente permanecia afiada. Quando atingiu a maioridade, Balduíno assumiu o controle direto do Reino de Jerusalém, encerrando formalmente a regência de Raimundo III de Trípoli. O fim da regência não significou o desaparecimento das tensões internas. Facções rivais disputavam a influência sobre o jovem rei, e as constantes ameaças externas de Saladino exigiam uma liderança firme. Mesmo assim, Balduíno não se deixou abalar. Porém, seu reinado estava afadado a enfrentar desafios sem precedentes. Com uma saúde frágil e um inimigo poderoso à espreita, Balduíno IV teria que lutar não apenas contra Saladino, mas também contra as divisões dentro de sua própria corte. Seu destino estava entrelaçado com a sobrevivência do Reino de Jerusalém, e cada decisão que tomasse poderia definir o futuro da cristandade na Terra Santa. O jovem Balduíno IV assumiu o trono de Jerusalém em um momento de extrema vulnerabilidade para o Reino Cruzado. Ainda adolescente, acometido pela lepra, ele herdou não apenas uma coroa, mas também um reino cercado por inimigos e dividido por facções internas em constante disputa pelo poder. Com a morte de seu pai, Amalrico I, as tensões políticas entre os barões cruzados se intensificaram, ameaçando a estabilidade do governo. O maior desafio de Balduíno não era apenas manter a unidade interna do Reino de Jerusalém, mas também enfrentar a crescente ameaça representada por Saladino. O líder muçulmano havia consolidado seu controle sobre o Egito e a Síria, unificando as forças islâmicas sob sua bandeira e tornando-se a maior ameaça já enfrentada pelos cruzados. Sob seu comando, um exército disciplinado e altamente motivado aguardava a oportunidade de varrer os reinos cristãos da Terra Santa. Além da ameaça externa, Balduíno IV enfrentava um dilema interno. Sua própria condição física levantava dúvidas sobre sua capacidade de liderar, e as facções rivais dentro da corte de Jerusalém viam sua fragilidade como uma oportunidade para aumentar sua influência. Seu reinado começava sob uma sombra de incerteza. No entanto, mesmo com sua saúde debilitada e os desafios colossais que se erguiam à sua frente, Balduíno IV logo demonstraria que não era apenas um rei fácil de ser subestimado. Balduíno sabia que uma guerra total contra Saladino poderia ser desastrosa para um reino enfraquecido por divisões internas. Ciente disso, o jovem rei adotou uma abordagem diplomática para ganhar tempo e fortalecer suas defesas antes de um confronto inevitável. Uma das primeiras medidas de Balduíno foi negociar uma trégua temporária com Saladino. O tratado, que estabeleceu um cessar-fogo entre o Reino de Jerusalém e os Aiúbidas, garantiu um período de relativa paz. Essa trégua foi estratégica, pois permitiu que Balduíno reorganizasse suas forças militares e buscasse alianças políticas que pudessem fortalecer sua posição. Saladino, por sua vez, aceitou o acordo porque ainda precisava consolidar seu domínio sobre várias regiões muçulmanas e preferia evitar uma guerra prematura contra os cruzados. Além da trégua com Saladino, Balduíno também iniciou negociações com estados cristãos vizinhos e líderes europeus. Ele manteve contato com o Império Bizantino, que via Jerusalém como um aliado essencial contra a expansão muçulmana. Além disso, o rei enviou emissários à Europa Ocidental em busca de reforços, apelando para os monarcas cristãos para que enviassem cavaleiros e suprimentos ao Reino de Jerusalém.
Apesar de seus esforços diplomáticos, Balduíno sabia que a paz não duraria para sempre. A trégua com Saladino era apenas um adiamento do inevitável conflito que se aproximava. Enquanto os cruzados se preparavam para a guerra, Saladino fortalecia seu exército e consolidava seu poder. O jovem rei teria que demonstrar não apenas habilidade diplomática, mas também coragem e liderança militar, para enfrentar o maior inimigo que os cruzados já haviam encontrado. O reino de Jerusalém dependia fortemente de sua economia baseada no comércio, tributos e no apoio financeiro das ordens militares. As rotas comerciais que cruzavam a Terra Santa garantiam receitas significativas, mas eram frequentemente ameaçadas por incursões inimigas. Além disso, a arrecadação de tributos dos camponeses e dos territórios controlados pelos cruzados era essencial para manter o exército ativo. O exército cristão, embora composto por cavaleiros experientes e bem treinados, sofria com limitações numéricas. A força militar do reino era relativamente pequena e sua dependência de reforços estrangeiros tornava a defesa vulnerável. Além disso, o financiamento do exército dependia da generosidade dos reinos cristãos da Europa e das campanhas de arrecadação promovidas pela Igreja. O envio de reforços do Ocidente era demorado e incerto, e muitos cavaleiros europeus viam a Terra Santa como um campo de batalha secundário em relação às guerras e disputas em seus próprios territórios. Diante desse cenário, Balduíno IV precisava equilibrar suas estratégias militares e diplomáticas para manter o reino de Jerusalém em pé. O desafio de manter um exército eficaz e garantir recursos para sua manutenção era uma luta constante que definiria os rumos de seu reinado. As ordens militares, em especial os templários e os hospitalários, desempenhavam um papel crucial na defesa do reino de Jerusalém. Essas ordens forneciam cavaleiros altamente treinados e controlavam fortalezas estratégicas de onde organizavam expedições militares para conter os avanços muçulmanos. Sua disciplina e experiência de combate eram inestimáveis, e muitos consideravam essas ordens a espinha dorsal da resistência cristã na Terra Santa. Os templários eram conhecidos por sua rigidez militar e por sua devoção absoluta à defesa dos territórios cristãos. Controlavam importantes castelos e garantiam a segurança das rotas de peregrinação. Os hospitalários, além de suas funções militares, desempenhavam um papel crucial na assistência médica aos feridos e na manutenção de hospitais dentro do reino. No entanto, apesar de sua importância, essas ordens frequentemente entravam em conflito com a corte real. Os templários, em particular, tinham grande autonomia e muitas vezes tomavam decisões militares sem consultar diretamente o rei. Esse atrito gerava tensões dentro do Conselho do Reino, pois algumas facções consideravam que as ordens militares estavam se tornando poderosas demais e agindo de forma independente. A rivalidade entre os templários e os hospitalários também era uma questão delicada. Embora ambos lutassem pelo mesmo objetivo, suas diferenças estratégicas e disputas por influência política criavam divisões dentro do próprio exército cruzado. Mesmo com essas dificuldades, as ordens militares continuaram sendo fundamentais para a sobrevivência do reino de Jerusalém. Seus cavaleiros formavam a elite do exército cristão, e seu comprometimento com a defesa da Terra Santa garantia que os cruzados ainda controlassem a Terra Santa. O reino de Jerusalém estava dividido entre facções rivais que disputavam influência na corte, refletindo as tensões políticas e militares que ameaçavam sua estabilidade. A facção liderada por Raimundo III de Trípoli, um nobre veterano da política cruzada e ex-regente de Balduíno IV, representava um grupo pragmático e inclinado à diplomacia, buscando soluções para lidar com a ameaça de Saladino e manter o equilíbrio interno do reino. Do outro lado, havia uma coalizão de nobres apoiados pelos templários que defendiam uma postura mais agressiva contra os muçulmanos, acreditando que somente uma guerra total poderia garantir a sobrevivência do reino de Jerusalém. Essa facção reunia barões com interesses próprios, muitos deles desconfiados da estratégia conciliatória de Raimundo. Outro elemento fundamental nesse jogo de poder era a influência da rainha-mãe, Maria Comnena, e seu novo marido, Balian de Ibelin. Maria, viúva de Amalrico I, ainda exercia grande autoridade na corte,
e seu casamento com Balian fortaleceu a posição dos Ibelins, uma das casas nobres mais influentes da região. Balian emergiu como um defensor da estabilidade do reino, buscando um equilíbrio entre as facções e apoiando medidas que garantissem a governabilidade de Balduíno IV. Com tantas rivalidades internas, Balduíno IV precisava agir com habilidade política para manter sua autoridade e impedir que as divisões internas enfraquecessem ainda mais o reino de Jerusalém. O jovem rei estava ciente de que, além da ameaça externa representada por Saladino, o verdadeiro perigo poderia vir de dentro de sua própria corte. Saladino consolidava sua posição como líder supremo dos muçulmanos no Oriente Médio. Seu domínio sobre o Egito se tornou absoluto e sua influência na Síria se expandiu rapidamente à medida que ele derrotava senhores locais e reunificava territórios sob seu governo. Ele conseguiu unir sunitas e xiitas sob uma única bandeira, transformando os aiubidas na força militar mais poderosa da região. Os primeiros indícios de uma guerra total entre cruzados e aiubidas surgiram quando Saladino começou a testar as defesas cristãs, com ataques coordenados às fortalezas ao longo das fronteiras do Reino de Jerusalém. Ele expandiu suas incursões na Transjordânia e pressionou territórios cruzados essenciais para a segurança do reino, como Queraque e Montreal. Balduíno respondeu reforçando guarnições e ordenando patrulhas constantes para evitar surpresas. Os cruzados perceberam que um grande confronto era inevitável e começaram a se preparar para a guerra. Balduíno IV reuniu seus barões e comandantes militares para reforçar defesas estratégicas e garantir que suas fortalezas fossem capazes de resistir a cercos prolongados. Ele também trabalhou para fortalecer a unidade entre os nobres, tentando minimizar os conflitos internos que poderiam comprometer a resistência contra Saladino. As ordens militares, incluindo os templários e os hospitalários, foram mobilizados para reforçar pontos críticos do reino, enquanto emissários foram enviados à Europa para solicitar ajuda militar e financeira. Balduíno sabia que, para enfrentar Saladino, precisaria de todas as forças disponíveis, pois o equilíbrio de poder na Terra Santa estava prestes a ser testado em uma escala nunca antes vista. O tempo de paz estava ficando para trás. A guerra total entre cruzados e muçulmanos era inevitável. Desde a ascensão de Saladino ao poder, o equilíbrio de forças no Oriente Médio mudou drasticamente. O líder aiubida consolidou sua posição primeiro no Egito, onde substituiu a dinastia fatímida e assumiu o controle total do sultanato. Com uma administração eficiente e um exército disciplinado, Saladino iniciou uma campanha de expansão territorial que ameaçava diretamente os reinos cruzados. Com sua posição firmemente estabelecida no Egito, Saladino voltou sua atenção para a Síria. Em 1174, após a morte de Nur ad-Din, Saladino aproveitou a fragmentação dos territórios muçulmanos para consolidar seu domínio em Damasco, assumindo o controle da cidade sem encontrar grande resistência. Nos anos seguintes, ele continuou sua campanha, conquistando Alepo e unificando sob seu comando as principais cidades muçulmanas da região. Esse movimento marcou o ponto de virada na guerra entre cristãos e muçulmanos, pois Saladino passou a comandar uma coalizão islâmica unificada contra os Estados Cruzados. A estratégia de Saladino envolvia não apenas a força militar, mas também a guerra psicológica e política. Ele soube explorar as divisões internas do Reino de Jerusalém e utilizar ataques coordenados para desgastar seus inimigos. Suas incursões na Transjordânia e no Reino de Jerusalém forçaram os cruzados a adotar uma postura defensiva constante. Com a crescente ameaça representada pela unificação dos territórios muçulmanos sob Saladino, os cruzados viram-se obrigados a reforçar suas defesas e preparar-se para uma guerra prolongada. Saladino, por sua vez, começou a atacar e cercar diversas fortalezas cristãs estrategicamente localizadas. Diante desse cenário, Balduíno IV percebeu que a guerra total era inevitável.
Os cruzados precisavam se reorganizar e traçar estratégias eficazes para impedir o avanço do líder aiubida. A próxima etapa de seu reinado seria marcada por tentativas desesperadas de resistir ao cerco imposto por Saladino, culminando em batalhas decisivas que selariam o destino do reino de Jerusalém. Balduíno IV compreendeu que não poderia enfrentar Saladino diretamente em batalhas campais, sem antes garantir um plano defensivo sólido. Para isso, adotou táticas baseadas na mobilidade, aproveitando o terreno e a disposição de suas guarnições de maneira estratégica. Uma das principais medidas adotadas pelo jovem rei foi o uso de guarnições móveis. Ele organizou pequenos destacamentos de cavaleiros e arqueiros para patrulhar constantemente as fronteiras do reino, dificultando o avanço das tropas muçulmanas e lançando ataques rápidos contra as forças de Saladino. Essas incursões serviam para desgastar o inimigo e impedir que ele estabelecesse bases seguras dentro do território cruzado. Além disso, Balduíno fortaleceu alianças com os barões locais e as ordens militares, garantindo que cada fortaleza-chave estivesse bem guarnecida e pronta para resistir a um cerco. Castelos como Querac e Montreal foram reforçados com estoques de suprimentos e soldados bem treinados, preparando-se para resistir às campanhas de Saladino. A tensão aumentava à medida que Saladino se preparava para uma nova investida contra o reino de Jerusalém. Em 1177, Saladino reuniu um exército numeroso de aproximadamente 25.000 homens, composto por infantaria, arqueiros montados e uma forte cavalaria pesada, com o objetivo de capturar a cidade de Ascalão. A posse de Ascalão garantiria um acesso direto à costa mediterrânea e facilitaria uma marcha subsequente para Jerusalém. Confiante na superioridade de suas tropas e na fragilidade das defesas cruzadas, Saladino iniciou sua campanha sem encontrar grande resistência inicial. Enquanto Saladino avançava, Balduíno IV e seus conselheiros compreenderam que não poderiam permitir a queda de Ascalão sem uma luta. Contudo, os cristãos estavam em clara desvantagem numérica e não possuíam um contingente suficientemente grande para um confronto direto e imediato. Diante do perigo iminente, Balduíno IV tomou uma decisão arriscada. Em vez de esperar pelo cerco de Ascalão ou Jerusalém, ele decidiu sair ao encontro do exército muçulmano em campo aberto. Ciente da dificuldade de vencer um combate direto contra um inimigo numericamente superior, Balduíno confiou em táticas de movimentação rápida e ataque surpresa para equilibrar a balança. Balduíno convocou todos os cavaleiros disponíveis, incluindo as forças remanescentes da nobreza cruzada e os soldados das ordens militares. O chamado às armas foi respondido com urgência, mas o contingente cristão continuava pequeno comparado ao de Saladino. Mesmo assim, o jovem rei estava determinado a lutar. A situação dos cristãos, que parecia desesperadora, melhorou com a chegada dos cavaleiros templários. Liderados pelo grão-mestre Arnoldo de Torroja, os templários rapidamente se uniram ao exército de Balduíno IV, trazendo não apenas a força de combate adicional, mas também um conhecimento estratégico vital sobre batalhas contra os muçulmanos. Eram menos de 4.000 cruzados para enfrentar um exército de mais de 20.000 tropas islâmicas. Arnoldo de Torroja e Balduíno coordenaram um plano ousado: usar o cansaço do exército saladino a seu favor, lançando um ataque decisivo quando as tropas muçulmanas estivessem mais vulneráveis. Balduíno IV e seus comandantes escolheram uma posição onde o terreno poderia neutralizar a superioridade numérica de Saladino. O exército aiubida, exausto após uma longa marcha sob o calor escaldante da Palestina, encontrou-se em uma região onde a mobilidade de sua cavalaria foi severamente prejudicada. As colinas e os campos irregulares dificultaram as manobras dos arqueiros montados muçulmanos, permitindo que os cavaleiros cruzados explorassem sua vantagem em combates corpo a corpo. Após marchar por dias sob um sol abrasador, as tropas de Saladino estavam esgotadas. A longa jornada os deixou sem suprimentos adequados de água e alimentos, comprometendo sua capacidade de combate. Esse desgaste físico e moral deixava o exército aiubida vulnerável.
Ciente da situação, Balduíno adotou uma tática de ataque surpresa. Ao invés de esperar, ele organizou uma investida relâmpago contra o exército muçulmano. Os cruzados, posicionados estrategicamente, atacaram com força total em um momento em que Saladino não esperava uma ofensiva tão agressiva. Esse ataque fulminante pegou os muçulmanos desprevenidos, desorganizando suas linhas e gerando pânico entre as tropas exaustas. Balduíno e seus comandantes organizaram suas tropas de maneira eficiente para maximizar o impacto da investida. Os cavaleiros pesados formaram a vanguarda do ataque, seguidos pelos soldados de infantaria e arqueiros que garantiam suporte. A posição estratégica nas colinas permitiu que os cristãos usassem sua força de choque para romper as linhas inimigas antes que os muçulmanos pudessem se reagrupar. A coesão tática dos cruzados contrastava com a desordem que tomou conta do exército aiubida. Apesar de sua condição debilitante, Balduíno IV cavalgou à frente de seu exército, demonstrando coragem e liderança. Sua presença no campo de batalha foi crucial para inspirar seus homens e reforçar sua determinação na luta contra um adversário muito mais numeroso. Montado em seu cavalo e ostentando a bandeira real, ele encorajou os cavaleiros a lutarem com ferocidade, garantindo que não recuassem diante das forças de Saladino. A visão do jovem rei, doente, mas determinado, inflamou o moral dos cruzados. Seu exemplo reforçou a fé na causa cristã e fez com que os cavaleiros e soldados lutassem com uma determinação renovada. À medida que o ataque cruzado avançava e as fileiras muçulmanas começavam a se desorganizar, o exército saladino entrou em colapso. A falta de coordenação e o cansaço acumulado impediram que seus comandantes contivessem a investida cristã. A pressão da cavalaria pesada cruzada e o pânico entre os soldados muçulmanos levaram a uma retirada desordenada. Aproveitando-se da situação, os cruzados não apenas repeliram o inimigo, mas também iniciaram uma perseguição implacável. Muitos soldados aiubidas foram capturados ou mortos durante a retirada. A parte do exército muçulmano foi completamente aniquilada. Saladino, percebendo a gravidade da derrota, fugiu às pressas para salvar o que restava de suas forças. A vitória em Monte Guizard foi um dos momentos mais brilhantes do reinado de Balduíno IV, consolidando sua reputação como um líder militar formidável e demonstrando que, apesar de sua condição física, ele era capaz de liderar e inspirar seus homens a feitos heróicos. Essa grande vitória teve um impacto imediato na moral dos cruzados. Após um período de sucessivas ameaças e ataques muçulmanos, a capacidade de resistir a Saladino e derrotá-lo em batalha proporcionou um grande alívio para Jerusalém e fortaleceu a confiança dos nobres e soldados cristãos. A batalha provou que, apesar das dificuldades, o reino de Jerusalém ainda possuía forças capazes de defender suas terras. Após a batalha, os cruzados tomaram medidas para garantir que essa vitória fosse aproveitada ao máximo. Fortalezas foram reabastecidas, guarnições reforçadas e estratégias defensivas revisadas para impedir futuras incursões. A liderança de Balduíno consolidou alianças internas e ajudou a minimizar disputas entre nobres, pelo menos temporariamente. O exército aiubida sofreu pesadas baixas, perdendo muitos soldados e comandantes importantes. A derrota forçou Saladino a abandonar seus planos imediatos de conquistar Jerusalém e recuar para reorganizar suas forças. Apesar do revés, ele conseguiu escapar e rapidamente começou a reconstituir seu exército para futuras campanhas. A liderança de Balduíno na Batalha de Monte Guizard foi vista como um feito milagroso. Sua condição debilitada e a vitória improvável reforçaram sua imagem de rei guerreiro escolhido por Deus. Isso elevou seu prestígio entre os aliados cristãos e trouxe um novo fôlego ao reino de Jerusalém. A notícia da vitória alcançou o Ocidente rapidamente, gerando entusiasmo entre os reinos cristãos e no papado. O Papa elogiou Balduíno por sua liderança, e houve esperanças renovadas de que o reino de Jerusalém poderia resistir à crescente ameaça muçulmana. Esse sucesso inesperado também incentivou novos voluntários a se juntarem às forças cruzadas na Terra Santa, dando aos cristãos um fôlego temporário diante de seus inimigos.
A vitória esmagadora na Batalha de Monte Guisard em 1177 mudou drasticamente a percepção de Balduíno IV entre seus aliados e inimigos. Antes visto como um rei jovem e enfraquecido por sua doença, ele provou ser um líder formidável no campo de batalha, demonstrando astúcia estratégica e coragem inabalável. Sua reputação entre os cruzados cresceu consideravelmente e sua posição como rei se consolidou, mesmo diante das disputas internas na corte. A vitória não apenas aumentou o moral dos cristãos no Levante, mas também reforçou a crença de que Balduíno era um rei escolhido por Deus para proteger Jerusalém. No entanto, ele sabia que sua posição ainda era frágil. Saladino não ficaria inativo por muito tempo. E o reino de Jerusalém precisava de reforços e fortificações para garantir sua segurança contra futuras invasões. Ciente da necessidade de apoio militar e político, Balduíno IV procurou fortalecer suas alianças contra a nobreza europeia. Em 1177, o poderoso conde Filipe de Flandres chegou ao Levante com um contingente significativo de cavaleiros e soldados experientes. Filipe era um dos mais influentes nobres da Europa, e sua presença trazia não apenas reforço militar, mas também credibilidade e prestígio ao rei de Jerusalém. Balduíno tentou persuadir Filipe a participar ativamente das campanhas contra Saladino, mas o conde de Flandres preferia seguir seus próprios interesses, priorizando territórios na região de Antioquia e Trípoli. Apesar disso, sua estadia no Oriente fortaleceu temporariamente as defesas cristãs e demonstrou à Europa que Jerusalém ainda era uma causa digna de apoio. Enquanto negociava com Filipe, Balduíno também buscava novas alianças com os bizantinos e os senhores de Edessa e Trípoli, garantindo que seu reino estivesse preparado para qualquer nova ofensiva muçulmana. Sabendo que a guerra contra Saladino não havia terminado, Balduíno investiu fortemente na construção e reforço de fortificações. Um dos projetos mais ambiciosos desse período foi a construção da fortaleza de Chastelet, estrategicamente localizada no Rio Jordão, próxima a Jacob's Ford. Essa fortaleza tinha o objetivo de controlar a rota entre Damasco e Jerusalém, impedindo os avanços de Saladino e protegendo a região de incursões muçulmanas. Chastelet era uma estrutura formidável, equipada com muralhas espessas, torres de vigia e uma guarnição bem treinada de cavaleiros e soldados. No entanto, a existência de Chastelet era uma afronta direta a Saladino, que via a fortaleza como uma ameaça aos seus planos de expansão. O sultão rapidamente mobilizaria um exército para destruir a construção antes que ela pudesse se tornar uma posição de defesa impenetrável. O reinado de Balduíno IV, agora fortalecido por alianças e estratégias defensivas mais elaboradas, estava se preparando para enfrentar o próximo grande desafio: a resposta inevitável de Saladino às novas fortificações e a presença de um exército cristão mais fortalecido na Terra Santa. Apesar de seus sucessos militares e diplomáticos, a saúde de Balduíno IV continuava a se deteriorar rapidamente. A lepra, que inicialmente se manifestava de forma mais discreta, avançava inexoravelmente, afetando sua mobilidade e comprometendo sua capacidade de comandar pessoalmente os exércitos. Seus dedos começavam a se atrofiar e sua visão ficava cada vez mais prejudicada. O jovem rei, que havia demonstrado bravura no campo de batalha, agora precisava lidar com uma luta interna ainda mais desafiadora. Consciente de que sua condição não lhe permitiria governar por muito mais tempo, Balduíno passou a se preocupar profundamente com a questão da sucessão. Ele sabia que a estabilidade do reino de Jerusalém dependia de uma transição ordenada de poder e, por isso, começou a tomar medidas para garantir que sua linhagem permanecesse forte e unida. Contudo, as disputas entre os nobres e a fragmentação política do reino tornavam essa tarefa extremamente difícil. Nesse contexto, a princesa Sibila, irmã de Balduíno IV, passou a ganhar destaque. Como única herdeira direta do rei, Sibila tornou-se peça-chave nos planos de sucessão. Seu casamento se tornou um assunto de extrema importância política, pois a escolha de um marido para ela definiria o futuro governante de Jerusalém. Como filha mais velha de Amaurico I, Sibila era a herdeira natural do trono caso seu irmão não deixasse descendentes.
Criada na corte real, recebeu uma educação condizente com seus status, aprendendo sobre política, diplomacia e administração. Desde jovem, foi preparada para um papel de liderança, sendo influenciada pelas elites do reino e por conselheiros próximos ao rei. Além da educação formal, Sibila foi treinada para compreender as complexas alianças do Oriente Médio e a necessidade de manter a estabilidade em meio às constantes ameaças externas e disputas internas. Agnes de Courtenay, mãe de Sibila e Balduíno IV, era uma figura controversa na política do Reino de Jerusalém. Embora tivesse sido afastada oficialmente da posição de rainha consorte após a ascensão de Amaurico ao trono, manteve uma influência significativa nos bastidores da corte. Sua habilidade em formar alianças e manipular o jogo político fez dela uma peça-chave na escolha do futuro marido de Sibila. Agnes apoiava fortemente determinadas facções nobres e usou sua posição para garantir que sua filha se casasse com alguém que reforçasse seu próprio poder e influência. Isso gerou tensões dentro da corte, já que muitos barões viam a escolha do marido de Sibila como um fator crítico para a estabilidade do reino. Em 1176, Sibila casou-se com Guilherme de Montferrat, conhecido como Longuespay, um nobre europeu com laços tanto com a nobreza italiana quanto com a francesa. Guilherme era um guerreiro experiente e um aliado estratégico para o reino de Jerusalém, trazendo consigo o prestígio de sua família e a esperança de um herdeiro que pudesse assegurar a continuidade da dinastia. O casamento foi celebrado com grande pompa, e a chegada de Guilherme fortaleceu temporariamente a posição política de Sibila. No entanto, a alegria do matrimônio foi breve. No ano seguinte, em 1177, Guilherme adoeceu gravemente e faleceu, vítima da malária. A morte inesperada do esposo deixou Sibila em uma posição delicada, especialmente porque estava grávida de seu primeiro filho. Após a morte de Guilherme, Sibila deu à luz a Balduíno V, que se tornaria herdeiro do trono e futuramente um dos reis do Reino de Jerusalém. Como viúva e mãe do futuro rei, Sibila passou a ocupar uma posição ainda mais central na política do reino, sendo alvo de disputas e alianças entre as facções nobres que buscavam influência sobre sua decisão de um novo casamento. A morte de Guilherme e o nascimento de Balduíno V intensificaram a luta pelo controle da sucessão, tornando Sibila um dos pivôs das intrigas políticas na corte. Por volta de 1179, chegou ao reino de Jerusalém um nobre francês chamado Guy de Lusignan. Nascido em Poitou, França, Guy era um nobre da segunda categoria, sem grandes posses ou influência na Europa. Ele veio acompanhado de seu irmão Amaurico de Lusignan, que já havia conquistado influência na corte de Jerusalém. A chegada dos irmãos Lusignan coincidiu com um momento de grande instabilidade na política do reino. Amaurico rapidamente conseguiu uma posição de prestígio, tornando-se condestável do reino. Sua proximidade com Sibila e sua mãe Agnes de Courtenay abriu caminho para que Guy também se tornasse uma figura relevante na sucessão do trono. Em 1180, Sibila casou-se com Guy de Lusignan. O casamento foi fortemente apoiado por sua mãe Agnes de Courtenay, que viu na união uma oportunidade de manter sua influência na corte. No entanto, a união de Sibila e Guy foi recebida com grande resistência por parte da nobreza local. Barões influentes como Raimundo III de Trípoli e a poderosa família Ibelin se opuseram fortemente ao casamento, alegando que Guy era incapaz de governar e que sua ascensão ao trono enfraqueceria ainda mais o reino de Jerusalém. A divisão entre os nobres aumentou as tensões políticas dentro do reino, tornando ainda mais instável a já fragilizada corte de Balduíno IV. Com sua saúde se deteriorando rapidamente, o rei teve que lidar não apenas com a ameaça de Saladino, mas também com os conflitos internos que ameaçavam corroer a unidade dos cruzados. Esse casamento seria um dos capitalizadores para os eventos que levariam à crise final do Reino de Jerusalém, preparando o terreno para os confrontos futuros que selariam o destino da Terra Santa. Após a surpreendente vitória na Batalha de Monte Guissard em 1177, o Reino de Jerusalém vivenciou um breve período de relativa calma e confiança renovada. No entanto, essa tranquilidade não durou muito.
Saladino, apesar da derrota humilhante, reorganizou rapidamente suas forças e fortaleceu suas posições militares, determinado a retomar a ofensiva contra os cruzados. As incursões muçulmanas se tornaram mais frequentes e agressivas, aumentando as tensões na região e deixando claro que o conflito estava longe de ser resolvido. As fronteiras do Reino de Jerusalém voltaram a ser alvos prioritários das ações militares de Saladino, particularmente na região da Galiléia. Ambos os lados sabiam que era apenas questão de tempo até um novo confronto decisivo ocorrer. A fortaleza de Forbelê, localizada próxima ao Monte Tabor, na região da Galiléia, tornou-se rapidamente um ponto focal da disputa entre cristãos e muçulmanos, devido à sua posição estratégica. O vale circundante oferecia uma passagem essencial para caravanas comerciais e exércitos que se deslocavam entre Damasco e as cidades costeiras controladas pelos cruzados. Manter o controle dessa região significava ter o domínio sobre importantes rotas comerciais e militares. Para Saladino, controlar Forbelê era vital para pressionar ainda mais o Reino de Jerusalém, isolando suas fortalezas no norte e enfraquecendo suas defesas. Por outro lado, para os cruzados, manter Forbelê era uma questão de sobrevivência, pois sua perda significaria abrir caminho para incursões muçulmanas ainda mais profundas em território cristão. Ambas as forças, conscientes do valor estratégico da região, estavam se preparando para uma nova batalha que definiria, pelo menos temporariamente, o equilíbrio de poder no norte do Reino de Jerusalém. A saúde de Balduíno IV deteriorava-se rapidamente, limitando severamente sua capacidade de exercer um comando ativo nas operações militares. A lepra avançava de tal forma que o rei estava cada vez mais restrito em suas ações, precisando confiar profundamente em seus comandantes subordinados para liderar efetivamente o exército. Esta situação aumentava a responsabilidade dos barões locais, criando uma dinâmica delicada na tomada de decisões militares. Diante da crescente limitação física do rei, Raimundo III de Trípoli emergiu como uma das figuras militares e políticas mais importantes do Reino de Jerusalém. Experiente comandante e influente líder político, Raimundo assumiu um papel decisivo nas decisões estratégicas, especialmente na região da Galiléia. Sua influência cresceu consideravelmente, posicionando-o como um dos poucos capazes de organizar a resistência contra as incursões de Saladino. Saladino reuniu um exército considerável, composto majoritariamente por cavalaria leve, arqueiros montados e unidades de infantaria experientes em guerra de desgaste. O exército muçulmano, numericamente superior, estava bem preparado e motivado para vingar a derrota sofrida em Monte Guissard. Os cruzados, embora em menor número, contavam com tropas altamente disciplinadas e treinadas. Destacavam-se os cavaleiros das ordens militares, especialmente os templários e hospitalários, conhecidos por sua coragem e habilidade no combate. A presença dessas ordens proporcionava aos cristãos um elemento essencial de força militar e moral, crucial diante da iminente ameaça representada por Saladino e suas tropas. Mas Balduíno, apesar de debilitado pela doença, tomou a decisão corajosa de reunir pessoalmente suas tropas mais uma vez para defender o reino. Demonstrando determinação admirável, liderou suas forças em uma marcha rápida para interceptar Saladino, antes que ele pudesse causar danos significativos ao território cristão. Saladino inicialmente tentou desorganizar a formação cruzada usando arqueiros montados, que buscavam causar pânico e abrir brechas nas linhas defensivas cristãs. No entanto, os cavaleiros cruzados mantiveram-se firmes, disciplinados e organizados, minimizando os danos potenciais causados pelos ataques dos arqueiros. Durante o confronto, Balduíno demonstrou grande coragem e capacidade de liderança. Apesar de sua saúde frágil, sua presença no comando elevou significativamente a moral das tropas cruzadas, incentivando seus soldados a resistirem com bravura e determinação. A figura do rei leproso no campo de batalha tornou-se um símbolo poderoso de resistência e determinação para os defensores do Reino de Jerusalém.
As tropas cruzadas, motivadas pela liderança de Balduíno, lançaram uma contraofensiva bem-sucedida, pressionando as forças de Saladino e obrigando-as a recuar. Percebendo que uma vitória não seria alcançada naquele dia, Saladino ordenou a retirada estratégica de suas forças. A batalha terminou com os cruzados frustrando as intenções de Saladino, a um custo de vidas alto para os dois lados. Saladino passava a admirar cada vez mais a bravura e a determinação do jovem rei Balduíno. A coragem com que ele enfrentava sua condição debilitante, aliado à sua liderança eficaz no campo de batalha, impressionavam profundamente o sultão muçulmano. Embora inimigos no campo militar, Saladino reconhecia a extraordinária força moral e o espírito combativo do rei leproso, aumentando seu respeito pelo adversário com quem compartilhava um palco tão turbulento na história das cruzadas. Apesar de estar no auge de seu prestígio como rei após a importante vitória em batalha, Balduíno começou a enfrentar rapidamente um sério agravamento de sua saúde, por volta dos 21 anos. A lepra, que o acompanhava desde a infância, avançou impiedosamente, comprometendo sua capacidade física e restringindo severamente seus movimentos. Cada vez mais debilitado, o jovem rei passou a depender de uma liteira para ser transportado, condição que limitava profundamente sua participação direta nos assuntos militares e administrativos do reino. Em 1183, diante da extrema deterioração de sua saúde, Balduíno viu-se obrigado a delegar formalmente o poder, nomeando Guy de Lusignan, seu cunhado, como regente do reino. Essa nomeação tinha como objetivo assegurar a continuidade e estabilidade política e militar diante das constantes ameaças representadas por Saladino. Contudo, Guy de Lusignan, embora fosse próximo ao círculo real através do casamento com Sibila, revelou-se um líder hesitante e pouco assertivo em situações críticas. Sua relutância em enfrentar diretamente Saladino em uma batalha enfraqueceu rapidamente a confiança depositada nele pelos barões, pelos cavaleiros das ordens militares e pela corte em geral. A hesitação e falta de liderança de Guy reacenderam antigas rivalidades e ampliaram significativamente as tensões políticas internas, ameaçando ainda mais a já frágil estabilidade do Reino de Jerusalém. Enquanto o regente demonstrava fraqueza e falta de decisão, outro nobre ganhava notoriedade. Reinald de Châtillon, conhecido por seu temperamento forte e atitudes agressivas. Reinald já tinha uma reputação consolidada por suas façanhas militares e pela sua tendência em desafiar diretamente Saladino através de incursões ousadas contra territórios muçulmanos. Sua crescente fama e influência contrastavam fortemente com a hesitação de Guy, atraindo apoio entre os cavaleiros mais combativos do reino e intensificando ainda mais as divisões internas do Reino de Jerusalém. Reinald de Châtillon era conhecido por sua brutalidade implacável contra aqueles que considerava infiéis ou obstáculos ao domínio cristão na Terra Santa. Suas incursões eram marcadas por atos de extrema violência e crueldade. Tais ações não apenas aumentavam seu prestígio entre os cruzados mais fervorosos, mas também geravam profunda animosidade e represálias por parte das forças muçulmanas, especialmente Saladino, que passou a ver em Reinald uma ameaça prioritária a ser eliminada. Durante o reinado de Balduíno, Reinald liderou a facção mais agressiva e militante do Reino de Jerusalém, em clara oposição à política mais conciliatória e diplomática defendida por Raimundo III de Trípoli e outros nobres locais. Reinald insistia numa abordagem de confronto aberto e incessante contra Saladino e seus aliados. Essa postura radical ampliava ainda mais as tensões internas do reino, gerando profundas divisões entre aqueles que desejavam uma solução diplomática e aqueles que defendiam a guerra total contra os muçulmanos. Reinald havia sido capturado pelos muçulmanos em 1160 e permaneceu cerca de 15 anos em cativeiro, sendo libertado apenas em 1175. Essa experiência traumática intensificou profundamente sua hostilidade contra os muçulmanos, alimentando nele um ódio implacável que, com o passar dos anos, tornou-se uma das forças motrizes por trás de suas ações violentas. Infelizmente, esse ódio radical seria decisivo para selar o destino do Reino de Jerusalém.
Em novembro de 1183, ocorreu um evento crucial nas tensões crescentes entre muçulmanos e cristãos que lutavam pela Terra Santa. Situada estrategicamente nas colinas da Transjordânia, ficava a fortaleza de Kerak, que era comandada pelo brutal nobre cruzado Reinald de Chantillon. O nobre, por suas repetidas provocações e incursões violentas contra territórios e caravanas muçulmanas, tornara-se um inimigo prioritário e um inimigo pessoal de Saladino. No castelo estava sendo celebrado o casamento de Isabel de Jerusalém, meia-irmã do rei Balduíno IV, com Hunfredo IV de Toron. A cerimônia festiva reuniu grande parte da elite do reino de Jerusalém em Kerak, fazendo do evento uma ocasião ideal para um ataque surpresa. Enquanto os convidados se reuniam para celebrar as núpcias na fortaleza, Saladino posicionou suas forças em volta da cidade fortificada, iniciando um cerco determinado a punir Reinald e eliminar essa ameaça constante aos interesses islâmicos. A presença da jovem Isabel e dos convidados da alta nobreza conferiu ao cerco um caráter particularmente dramático, elevando a tensão política e militar na região. A defesa inicial do castelo coube justamente a Reinald, que rapidamente percebeu a ameaça e assumiu o comando. A fortaleza era uma das mais resistentes e bem equipadas da região. Aproveitando a solidez das muralhas e a posição estratégica, os cruzados deram início a uma resistência heróica. Os defensores, embora pegos de surpresa, resistiram com vigor aos primeiros ataques das tropas de Saladino, conseguindo manter a fortaleza protegida. Durante o cerco, enquanto o castelo era violentamente atacado pelas forças de Saladino, Lady Stefania, esposa de Reinald de Chantillon e anfitriã das festividades matrimoniais, tomou uma iniciativa surpreendente e ousada. Em meio ao cerco e à crescente tensão dentro da fortaleza, ela enviou pratos selecionados do banquete diretamente ao próprio Saladino, em um gesto inesperado de diplomacia e cortesia em meio ao conflito. Saladino, notoriamente conhecido por seu cavalheirismo e respeito por certas tradições de guerra, ficou impressionado pela cortesia demonstrada por Lady Stefania. Curioso sobre as circunstâncias do casamento e decidido a preservar alguma dignidade naquele confronto, o sultão muçulmano perguntou especificamente qual das torres estava abrigando os jovens recém-casados, Isabel e Humphrey. Saladino então ordenou imediatamente que suas catapultas poupassem aquela torre específica de qualquer ataque, preservando a segurança do casal em meio ao bombardeio incessante contra as demais áreas do castelo. Esse gesto singular e cavalheiresco revelou um momento raro de cortesia e respeito mútuo em meio à brutalidade implacável do conflito entre cristãos e muçulmanos na Terra Santa. Mensageiros partiram rapidamente de Kerak para Jerusalém, escapando corajosamente dos batedores inimigos que tentaram interceptá-los. A mensagem solicitando socorro urgente chegaria ao seu objetivo. O rei Balduíno IV, apesar de gravemente debilitado pela lepra e já com movimentos muito limitados, decidiu intervir pessoalmente. Acompanhado por um contingente real e reforços reunidos às pressas, o rei deslocou-se para auxiliar Kerak. Sua presença direta no campo de batalha elevou significativamente o ânimo dos cruzados, demonstrando um compromisso profundo em proteger seu reino e reafirmando sua imagem heróica, mesmo em face da doença e das limitações físicas. Saladino, percebendo a iminente chegada do exército real liderado pessoalmente por Balduíno IV, avaliou rapidamente a situação. Reconhecendo a dificuldade de enfrentar um exército bem organizado e motivado, especialmente sob o comando do jovem rei, decidiu evitar o risco de enfrentar as tropas de Balduíno e ser atacado pela retaguarda pelas tropas cruzadas sitiadas no castelo. Saladino então ordenou a retirada gradual das tropas, abandonando temporariamente o cerco. Essa decisão estratégica refletia tanto respeito pela capacidade militar de Balduíno quanto uma cautela diante da perspectiva de perder soldados preciosos em um confronto com desfecho imprevisível. A chegada de Balduíno IV, ainda que debilitado pela doença, foi um marco simbólico decisivo. A coragem do jovem rei, que insistia em liderar pessoalmente seus soldados apesar da lepra avançada. O fim do cerco garantiu a sobrevivência da fortaleza de Kerak e de seus defensores, e também enviou uma mensagem sobre a determinação e unidade do Reino Cruzado frente à ameaça islâmica.
Em dezembro do mesmo ano, uma nova crise surgiu durante uma campanha militar crítica em Jezreel. Guy de Lusignan, recentemente nomeado regente devido à incapacidade física do rei, revelou-se hesitante e incapaz de tomar decisões firmes sob pressão. Diante da iminente ameaça muçulmana, Guy recusou-se a confrontar diretamente as forças de Saladino, mantendo suas tropas inativas e evitando o engajamento decisivo. Sua recusa em agir enfraqueceu seriamente a moral dos cruzados e gerou descontentamento profundo entre os barões e soldados do Reino de Jerusalém. A falta de iniciativa foi vista como covardia e incompetência, enfraquecendo gravemente sua posição política e criando divisões perigosas no reino em um momento crucial para a sobrevivência dos estados cruzados na Terra Santa. Balduíno, profundamente insatisfeito com a situação, decidiu tomar uma atitude drástica. Mesmo severamente debilitado pela lepra, ele não aceitou que a liderança do reino estivesse comprometida por um regente inseguro e pouco confiável. O rei decidiu retomar pessoalmente o controle do governo, destituindo Guy de Lusignan de suas funções como regente. A decisão surpreendeu a corte, especialmente devido ao estado avançado da doença do rei. Para lidar com as demandas administrativas e militares extenuantes para sua condição, ele cercou-se de conselheiros e comandantes de confiança, especialmente Raimundo III de Trípoli, que se tornou novamente uma figura proeminente na política do reino. Essa retomada de controle foi essencial para recuperar, ainda que temporariamente, a confiança e a coesão entre os barões cruzados. A destituição de Guy não significou sua retirada completa do cenário político, mas sua influência foi significativamente reduzida. Esse episódio aprofundou as divisões internas e rivalidades na corte, contribuindo para a fragilidade política que seria fatal nos anos seguintes. Balduíno, apesar de sua coragem e determinação, não conseguiu resolver a questão sucessória definitivamente, e Guy de Lusignan continuou sendo uma figura problemática no cenário político do reino. Após sua destituição da regência, Guy de Lusignan retirou-se para suas propriedades em Ascalon e Jaffa. Amargurado e ressentido pela perda abrupta de poder, Guy começou a desafiar abertamente a autoridade do rei Balduíno IV. Ele recusou-se repetidamente a colaborar com as ordens vindas de Jerusalém, criando um clima de rebelião e insubordinação dentro do reino. A partir dessas cidades estratégicas que controlavam importantes rotas comerciais e militares, Guy fortaleceu sua posição, reunindo aliados insatisfeitos com o governo central. Seus movimentos eram acompanhados com apreensão por Balduíno, que, embora doente e enfraquecido, tentava manter a estabilidade política e militar do reino. Diante da crise sucessória que afligia o reino de Jerusalém, Balduíno IV tomou uma medida extrema, decidindo coroar seu jovem sobrinho, filho de Sibila, como rei Balduíno V, ainda durante o próprio reinado. Essa coroação antecipada foi cuidadosamente planejada e executada com uma elaborada cerimônia na presença de líderes religiosos e nobres influentes, representando uma clara mensagem política. A sucessão estava garantida e a legitimidade do trono preservada contra as ameaças internas e externas. O jovem Balduíno V foi apresentado não apenas como herdeiro, mas como símbolo da continuidade e estabilidade da dinastia. Com esse gesto, Balduíno IV buscava minimizar o impacto das ações rebeldes de Guy e seus apoiadores, deixando claro que qualquer tentativa de usurpação ou desafio à autoridade real teria consequências não apenas políticas, mas também morais e religiosas. Embora a coroação tenha sido um movimento ousado, as divisões internas já estavam profundamente enraizadas, tornando cada vez mais difícil unir novamente os barões e preparar o reino para os confrontos decisivos que estavam por vir. Com o agravamento de sua doença, Balduíno IV coroou seu sobrinho em novembro de 1183, criando uma espécie de reinado com dois reis, uma espécie de diarquia. Balduíno V, embora ainda criança, passou a ser visto como a garantia da continuidade dinástica e política. Para assegurar que sua decisão fosse respeitada, Balduíno IV convocou uma assembleia dos principais barões e líderes religiosos do reino, estabelecendo claramente as condições para o governo após sua morte.
Porém, a decisão não eliminou completamente as tensões políticas internas. Guy de Lusignan, afastado anteriormente da regência, continuava sendo uma figura influente e problemática em Ascalon e Jaffa, desafiando abertamente a autoridade do rei leproso e criando divisões profundas entre os nobres. Mesmo assim, Balduíno IV esforçou-se para manter o controle político e militar, cercando-se de conselheiros leais e reforçando as defesas estratégicas do reino, enquanto sua saúde deteriorava-se dia após dia. Apesar de estar enfrentando toda a debilidade causada pela lepra avançada, Balduíno tentou até o último momento preservar a unidade do Reino de Jerusalém, adotando medidas diplomáticas e militares para conter tanto as ameaças externas lideradas por Saladino quanto as perigosas disputas internas que comprometiam a estabilidade política. No entanto, um ambiente de instabilidade persistiu. E enfraquecido pela doença, Balduíno via claramente que seu tempo como governante ativo estava chegando ao fim. Para proteger o jovem Balduíno V de qualquer tentativa de usurpação após sua morte, Balduíno IV convocou um conselho com os principais barões e autoridades religiosas para reafirmar os direitos do jovem herdeiro e estabelecer mecanismos claros para a transição do poder. Um dos últimos atos do rei Balduíno IV, diante das dificuldades crescentes que assolavam o reino de Jerusalém, é um exemplo de sua sabedoria política e capacidade estratégica que ele manteve até seus últimos dias, apesar das adversidades causadas pela lepra. Com um reino sob constante ameaça de fome e enfrentando graves dificuldades internas, Balduíno compreendeu que não era possível sustentar um conflito contínuo contra Saladino. Diante dessa situação, uma trégua de 2 anos foi negociada entre Balduíno e Saladino. Essa trégua permitiu que o comércio fosse retomado entre os estados cristãos e seus vizinhos muçulmanos, restabelecendo assim um fluxo essencial de alimentos e bens, evitando que a fome devastasse a região. Esse acordo representou um dos últimos atos políticos de Balduíno, refletindo sua preocupação constante em garantir a sobrevivência e a estabilidade do reino em meio às crescentes adversidades. Com suas últimas forças, Balduíno convocou reuniões importantes com os principais nobres e líderes religiosos do Reino de Jerusalém. Esses encontros tinham como objetivo primordial reafirmar o compromisso com a defesa do reino e garantir que a unidade política fosse mantida após sua iminente morte. Em março de 1185, Balduíno IV sucumbiu às complicações da doença que o afligia desde sua infância, falecendo ainda muito jovem, aos 24 anos de idade. A morte do rei gerou um profundo sentimento de perda e consternação em Jerusalém e por todo o reino. Após a notícia de sua morte se espalhar, um período oficial de luto foi imediatamente declarado. Cerimônias fúnebres foram realizadas amplamente, envolvendo toda a população do reino, desde os camponeses até a alta nobreza e o clero. Igrejas e mosteiros realizaram missas e orações especiais, e as ruas de Jerusalém encheram-se de fiéis que homenageavam o rei que, apesar de jovem, havia se tornado um símbolo de resistência e fé. Saladino demonstrava um respeito profundo e sincero pelo jovem rei cristão, que considerava um adversário digno e honrado. Apesar das batalhas que travaram um contra o outro, Saladino via sua relação com Balduíno como algo além da simples rivalidade militar. Para ele, havia uma verdadeira admiração pela coragem, força moral e dignidade com que Balduíno enfrentou a doença e os desafios de seu reinado. A perda do monarca foi vista por Saladino como uma mistura de alívio estratégico e genuíno pesar pessoal, reconhecendo que o mundo perdera um exemplo singular de bravura e honra. O corpo do rei foi cuidadosamente preparado e colocado sobre um andor adornado com símbolos reais e religiosos. A procissão fúnebre avançou lentamente pelas ruas estreitas e antigas de Jerusalém, acompanhada por clérigos que entoavam cânticos e orações, nobres vestidos com trajes de luto e soldados em posição de respeito, com suas armas baixadas. A população de Jerusalém acompanhava com silêncio reverente o cortejo, muitos com lágrimas nos olhos, prestando homenagem ao monarca que havia enfrentado sua enfermidade com tanta dignidade e bravura. Ao longo do percurso, cidadãos comuns, comerciantes e peregrinos juntavam-se à multidão, expressando silenciosamente sua dor e admiração.
A solenidade culminou com a chegada à Igreja do Santo Sepulcro, local sagrado e reservado aos monarcas e líderes mais venerados do reino. Ali, sob a iluminação solene das velas e ao som das preces entoadas pelos sacerdotes, o corpo de Balduíno IV foi sepultado com todas as honras reais. Seu túmulo, adornado com inscrições que destacavam seu sacrifício e coragem, tornou-se rapidamente um local de peregrinação e reflexão para os cristãos. Após a morte de Balduíno IV, seu sobrinho Balduíno V, ainda criança e já coroado anteriormente, assumiu oficialmente o trono sob a regência de Raimundo III de Trípoli. Raimundo III tornou-se assim o líder político e militar efetivo do reino, assumindo o papel crucial de conduzir as decisões durante um período particularmente instável. Neste mesmo ano, Guilherme de Montferrat, avô do jovem rei Balduíno V, chegou ao reino, sendo o único cruzado europeu a se juntar ao Reino de Jerusalém em 1185. Ele estabeleceu-se em um feudo na Galiléia, contribuindo temporariamente para a estabilidade regional. O reinado de Balduíno V foi breve. Durante esse período, Raimundo tentou estabilizar o reino, enfrentando crescentes tensões entre as facções nobres. A falta de uma figura adulta clara no trono levou ao aprofundamento das rivalidades. A morte inesperada de Balduíno V, em agosto de 1186, com apenas 9 anos de idade, abalou profundamente o reino de Jerusalém. Suspeitas e acusações surgiram rapidamente, alimentando conflitos entre as facções que apoiavam Guy de Lusignan e Raimundo III. O falecimento precoce do jovem rei desencadeou uma crise sucessória imediata, que culminaria na controversa coroação da rainha Sibila, irmã de Balduíno IV e de Guy de Lusignan, como rei de fato. Apesar da transição do poder não acontecer como o rei leproso havia planejado, o legado de Balduíno IV transcendeu amplamente os limites impostos por sua breve existência e pelas circunstâncias adversas que o cercavam. Desde cedo, sua vida foi marcada pelo peso de uma doença incapacitante, que não apenas debilitou seu corpo, mas também constantemente testou sua determinação e coragem. Ainda assim, ele não permitiu que essas limitações o impedissem de liderar com dignidade, sabedoria e bravura em um dos períodos mais turbulentos e decisivos da história das Cruzadas. Sua capacidade de unir um reino fragmentado, mesmo quando seu próprio corpo se enfraquecia rapidamente, tornou-se símbolo máximo da resiliência e da devoção à causa que defendia. Balduíno não foi apenas um líder político ou militar, foi também um exemplo vivo de perseverança moral, cuja mera presença inspirava os soldados e o povo a resistirem diante das ameaças constantes que cercavam Jerusalém. Após sua morte, sua figura continuou sendo reverenciada e lembrada com profunda admiração por gerações futuras. Os relatos de sua vida e de suas batalhas tornaram-se inspiração para muitos. Seu reinado ficou marcado pela determinação em proteger a fé e o território cristão, mesmo à custa de enormes sofrimentos pessoais. Hoje, a história de Balduíno IV continua sendo um testemunho vivo da força da coragem humana e da capacidade de superar desafios aparentemente insuperáveis.